Meus Champions League, minhas Champions League, ela tá de volta à Liga dos Campeões essa semana. Vai ser uma primeira fase daquelas. Já vou dar dicas para vocês aqui da KTO, mas vamos só relembrar, né? Agora é uma fase única. Os times não estão divididos em fase de grupos, é só uma classificação geral de 1 a 36 e que cada um vai jogar contra 8 oponentes diferentes, 4 vezes em casa, 4 vezes fora. E esses oponentes foram definidos por um sorteio direcionado para definir a força dos oponentes. 2 oponentes do pote 1, 2 do pote 2, 2 do pote 3, 2 do pote 4. Cada um em casa e fora, né? Então você vai jogar em casa contra um time do pote 1, um time do pote 2, um time do pote 3 e um do 4. E você vai jogar fora de casa contra um do pote 1, um do 2, um do 3 e um do 4. No final das contas, 8 vão se classificar direto. Do 9º ao 24º a gente vai para uma repescagem, para um playoff. Do 25º ao 36º, quem sabe ano que vem, não tem nem Europa League para essa galera. Então, vai ser difícil ficar entre os 8. Estão falando entre 16 e 18 pontos, ou seja, você vai precisar em 8 partidas, talvez de ganhar 6 de 8, não vai ser fácil pela força dos adversários, e talvez ganhar 5 e empatar uma ou duas, o que também não é fácil, né, em 8 jogos. Para ficar entre os 24, sim, é mais tranquilo, você talvez precise de 8 pontos, 7, 8 pontos, ganhar dos 2 adversários mais fracos e de mais um, você já garante 9 pontos por aí. Só que é um playoff muito traiçoeiro, né? Então ficar entre o 9º e o 24º lugar é mau negócio. Bom, assim, depende. Para o time de pote 3, um time de pote 4, um time mais inexperiente, para o Girona da vida, tá uma coisa maravilhosa. Para o Barcelona, para o Bayern de Munique, para o Arsenal, para o Real Madrid, não. Então, enfim, vai ser muito legal. Essa fase vai terminar no final de janeiro, e aí em fevereiro a gente vai ter o playoff e depois as oitavas de final. Primeira rodada tem jogos terça, quarta e quinta, vai ser a única rodada, com jogos 3 dias na semana, e a última rodada vai ter jogos apenas numa terça-feira, todos os jogos no mesmo dia, no mesmo horário, por conta da combinação de resultados, o que ela pode acarretar. Então eu vou dar dicas para vocês aqui de terça, quarta e quinta. 2 dicas para terça, uma dica para quarta e uma dica para quinta-feira. Por que eu não vou dar muitas dicas de muitos jogos? Porque muitos jogos têm leitura difícil, muitos times eu não acompanhei, tem muitos times random lá do B e tal, então não consigo fazer uma leitura muito boa e acho que tem alguns de leitura difícil, mesmo pelo equilíbrio das partidas, mas tem boas oportunidades. Vai lá na KTO, kto.com, eu estou deixando no link, o link na descrição e também no comentário fixado aqui, com um código para vocês terem desconto, se vocês fizerem, na verdade, para vocês terem um bônus. No primeiro depósito que vocês fizerem, com esse link, até R$100 vocês ganham 20% do valor que vocês depositarem em uma free bet lá na KTO.com. Eu sempre falo, gente, é para jogar com responsabilidade. Eu jogo 5 a 10 reais, nada mais do que isso, é só pela graça de jogar. Não jogue o valor que vocês não podem perder, não joguem algo que vai comprometer. Se começar a sair do controle, pare. Tá? Eu acho que é uma boa forma de brincar, de deixar o jogo mais interessante, se você lidar com isso como uma brincadeira. Então, eu uso e recomendo. E também faço aqui o pedido para que vocês joguem um pouquinho só para brincar. Nessa terça-feira, o Bayern de Munique vai jogar contra Estrela Dinamo de Zagreb, né? Deixa eu achar aqui, porque o meu aplicativo está em uma competição que não tem nada a ver com a Liga dos Campeões. Os jogos desta terça-feira tem Juventus e PSV. Eu até tenho uma dica para esse jogo, porque a Juventus está pagando cerca de 1,8 e eu acho uma boa, embora a Juve venha de 2 empates no campeonato italiano consecutivos. Tem Young Boys e Aston Villa. O Young Boys é um time difícil, viu? Especialmente na Suíça. Vi contra o Galatasaray e gostei. Vamos ver. Eu não tenho leitura desse jogo. Sporting e Lille. Vou roubar de Arthurito Quesada, que já fez vídeo da KTO também. Dica de Anytime do Gyökeres. Ponto final. Anytime do Gyökeres. Vai lá. Real Madrid Stuttgart está numa combinada que eu tenho hoje com o Bayern de Munique e Milan e Liverpool sem leitura da minha parte. A combinada e a dica que eu deixo para vocês hoje, tem uma dica extra que é a Juventus vence o PSV, está pagando mais ou menos 1,8, então acho uma boa. E a outra dica para hoje é Harry Kane marca nesse jogo contra o Dinamo de Zagreb e o Bayern de Munique vence o primeiro tempo e vence a partida, o famoso half-time, full-time. Já vira o primeiro tempo ganhando e termina ganhando. Então, é fazer essa combinação, né, de criar a aposta, Harry Kane mais Bayern e somar ainda Real Madrid vence. Isso dá uma odd de quase 2.
que eu acho muito bom, né? Real Madrid ganhar do Stuttgart em casa, que o Bayern de Munique já vira o primeiro tempo ganhando do Dinamo de Zagreb, que seu principal jogador faça um gol em um adversário teoricamente bem acessível para o Bayern de Munique. São as minhas dicas de hoje, dessa terça-feira, para você. Amanhã tem Sparta Praga contra Red Bull Salzburg. Eu não faço a menor ideia do que vem por aí. Bolonha e Shakhtar Donetsk está numa das minhas dicas. Manchester City e Inter de Milão. Aliás, hoje nós temos uma final, né? Milan e Liverpool, foi nos últimos 20 anos 2 finais, 2005 e 2007. E amanhã temos outra final, algo a mais dessa Liga dos Campeões, que vamos ter muitos jogos grandes, finais, serão 8 finais reeditadas nessa primeira fase. Amanhã tem Manchester City e Inter de Milão, amanhã tem PSG e Girona. Esses 3 jogos, Bolonha e Shakhtar, Manchester City e Inter, PSG e Girona, estão nas minhas dicas. Clube Bruges, Borussia Dortmund, Celtic e Slovan Bratislava. Clube Bruges e Dortmund sem leitura da minha parte, embora seja muito tentador, né? Que o Dortmund vence, é um time da Bélgica e tal, mas Clube Bruges em casa costuma ser chato. Celtic e Slovan Bratislava também sem leitura da minha parte, embora também o Celtic pela história e tal, mas não tenho visto esses times jogarem, vocês me desculpem, torcida aqui do Slovan Bratislava, não tenho visto vocês jogarem. As minhas dicas para quarta-feira, que o PSG ganha do Girona, que a Inter não perde do Manchester City por mais do que 2 gols de diferença, ou seja, se a Inter ganhar, se a Inter empatar, se a Inter perder por 1 ou por 2 gols de diferença, dá nós, a partir de 3 gols de diferença do Manchester City, é head nosso, a gente perde, é o famoso Inter mais 2,5, né, do handicap, eu sei que eu tô falando aqui pra gente que tá acostumado e pra gente que não está, então explicar bem explicadinho. E mais uma que é Bolonha ou empate, em casa contra o Shakhtar Donetsk. Se somar isso aqui tudo, PSG ganhando, Inter mais 2,5 e Bolonha ou empate, passa de uma odd 2 também, o que eu acho bastante bom para resultados aqui, que acho que a gente está bem coberto, né? O Girona, os 2 jogos que teve contra times mais fortes, tomou 4-1 do Barcelona, 3-0 do Atlético de Madrid, vai jogar fora de casa, sem nenhuma experiência contra o PSG. Inter e Manchester City eu acho que é um jogo bastante duro, então Inter mais 2,5 aqui eu tô indo com bastante sobra, imagino eu. E Bolonha empate em casa contra o Shakhtar também. O Bolonha é um novato na Champions, né? Muito tempo não participa, e o Shakhtar é um habitual. Inclusive tem um Neverton lá, que ano passado fez uma fumaça absurda contra o Barcelona, jogou muito bem o jogo em Hamburgo, eu estava lá, o Shakhtar ganhou de 1-0. É bom time o Shakhtar, mas fora de casa, com as dificuldades que o Shakhtar ainda enfrenta por conta da guerra, aqui Bolonha ou empate, simplesmente que não vai perder do Shakhtar Donetsk. Isso aqui passa de odd 2, o que eu acho bom pra cacete. E para finalizar, quinta-feira, os jogos que nós temos. Feyenoord e Bayer Leverkusen, está pagando cerca de 1,7 Leverkusen. Acho tentador. Mas vamos ver, né? O Leverkusen na temporada passada, na Europa, teve jogos esquisitíssimos. Contra Karabag, contra Roma, depois do 0-3 da Atalanta. Não dou dica. Estrela Vermelha Benfica também tem uma boa odd do Benfica, que é irregular, ganhou no final de semana, mas jogar no Maracanã de Belgrado é duríssimo. Estou muito ansioso para ir lá, porque o Barcelona vai e espero que eu também vá. Brest e Sturm Graz, faço a menor ideia do que tem aqui. Atlético de Madrid-Leipzig, acho difícil leitura também, pela força do Leipzig, pelo como esse time é de contra-ataque. O Atlético de Madrid, se tiver que dar um passo à frente, pode ter dificuldade, porque o Atlético de Madrid também está gostando mais de contra-atacar nessa temporada, sem leitura da minha parte. Atalanta-Arsenal também, porque a Atalanta normalmente faz uma segunda parte de temporada até melhor do que a primeira. Esse time vai engrenando, tem desfalques importantes, perdeu o Koop Miners, o Scamacca está machucado. Ainda não engrenou a Atalanta nesse início de temporada. O Arsenal não tem o Odegaard, que faz muita falta. E o Saka saiu, eu não sei se foi poupado ou se sentiu alguma coisa a mais ali contra o Tottenham, e que eu acho que também poderia fazer falta se não tiver 100% e tal. Enfim, Atalanta Arsenal acho complicado. Aqui eu só vou de Mônaco-Barcelona. Quinta-feira, 4 horas da tarde para vocês aí no horário de Brasília. Lembrando que todos os jogos estão na Max também, tá, meu povo? Todos os jogos da Liga dos Campeões vocês encontram na Max. O Barcelona-Mônaco, Mônaco-Barcelona também estará na TNT. Mas com a Max você tá onde você quiser. Estiver no trabalho, estiver dirigindo, estiver fazendo uma cirurgia, seja você o médico ou o paciente, você pode colocar ali o celular na Max e ficar completamente desconcentrado da sua tarefa principal para assistir um bom jogo de Liga dos Campeões. O Mônaco ganhou 3 jogos, empatou 1 nesse início de campeonato francês, só tomou 1 gol, e eu não faço ideia de como está jogando, porque o campeonato francês não é vendido.
ninguém assiste o campeonato francês. Os direitos de transmissão não foram vendidos fora da França. Para o Brasil, sim, né? Casé TV passa, inclusive teve uma polêmica porque tinha uma galera acessando o VPN para assistir os jogos na Casé TV. Não foi o meu caso, então aqui na Espanha eu não tenho acesso aos jogos do campeonato francês. Não sei como está jogando o Mônaco, infelizmente. Ganhou aqui do Barcelona no Joan Gamper, eu já falei isso aqui num vídeo sobre o Barcelona, que era uma situação muito diferente, do Barcelona mais preocupado em treinar em carga física do que na partida, mas tem bons jogadores o Mônaco, né? Tem o Zakaria, tem o Embolo, tem Wanderson e Caio Henrique, tem mais jogadores. Eu tô indo para lá hoje, na hora que esse vídeo está saindo já devo estar chegando em Mônaco, e lá eu vou estudar melhor o time e tal, vou me debruçar melhor em cima do jogo. Não gosto de fazer tanto antes não, é quase que uma superstição minha. Eu gosto de, quando chegar no lugar, me dedicar a estudar o time, alguma coisa a mais e tal. Eu me sinto mais confortável, eu visualizo melhor o jogo assim. Para esse jogo, o Anytime do Lewandowski está pagando cerca de 2. Eu acho muito bom. O Barcelona tem 17 gols em 5 jogos, o Lewandowski é o 9, é o batedor de pênalti. O time normalmente procura ele dentro da área. Não marcou contra o Girona, mas teve uma chance claríssima. É um anytime muito bom do Lewandowski. E que ambos marcam também, se somar com o Lewandowski. O Mônaco só tomou um gol, mas não jogou contra um time do peso do Barcelona. E o Barça, nas 5 partidas que fez, só não sofreu gol do Valladolid. Não é um time que está sofrendo excessivamente na defesa, mas está tomando um golzinho pelo menos cada jogo, né? De fato, um golzinho cada jogo. Um gol do Valência, um gol do Atlético Clube de Bilbao, um gol do Rayo Vallecano e um gol do Girona. Então, acho normal que fora de casa, contra o Mônaco, sofra um gol pelo menos o Barcelona, e também acho normal que marque Lewandowski. Se somar aqui, Lewandowski e Anytime, ambos marcam, passa de 2,5 a odd. É a que eu acho melhor aqui, tá? Somar esses dois aqui, criar a aposta e ter essa odd de 2,5. São as dicas que eu dou para vocês, meu povo. Que vocês aproveitem essa primeira rodada de Champions, que aproveitem as dicas também da KTO. Vai ser uma Champions daquelas, nova, diferente, com mais grandes jogos, com mais mata-mata, com mais atração. E eu acho que o legal é que são muitas histórias durante um ano, são muitas sensações durante um ano. Eu adoro viver essa competição. E assim, você entrar numa montanha russa sem saber o que tem do outro lado. Você não sabe o que você vai viver, você só sabe que vai ser muito legal e muito divertido. Espero que seja tão divertido para vocês quanto eu acho que será para mim. Espero que a gente vá junto, né, nessa caminhada aqui. Eu sei que vocês são meu respeitável públicozinho e que a gente vai seguindo a evolução dos times, os resultados, os jogos, as situações, tentando falar da melhor forma com vocês aqui, da forma mais honesta que eu consigo, da forma mais direta também, de futebol durante todo o ano. Valeu, gente. Deixa like aqui. Eu volto hoje ainda no final do dia com as minhas análises dos jogos que eu assisti. Eu estou um pouco preocupado. Eu já fiquei nesse hotel que eu vou ficar em Mônaco e a internet é uma porcaria. Mônaco não é fácil de internet. Então não sei ainda se eu vou conseguir um Wi-Fi minimamente razoável, se eu vou conseguir assistir os jogos, mas vou fazer o meu melhor para assistir. Vai para um bar. É Mônaco, meu povo. Não tem bar. Cada um tem a sua própria Ferrari. Não é assim. Então, farei o meu melhor para assistir os jogos hoje e voltar aqui ao final do dia para analisar, muito possivelmente, Liverpool e Milan e Real Madrid e Stuttgart. São os 2 jogos que eu quero assistir e que tentarei assistir. Um beijo para vocês. Boa Champions. Tá só começando. Gente, valeu.